Uma reflexão sobre Gênesis 13, de 1 a 18. A desavença entre Abrão e Ló. Bem-vindo à nossa meditação diária. Hoje abrimos as páginas do livro de Gênesis, no capítulo 13, para encontrarmos uma história de desavença, escolha e, acima de tudo, de fé. Uma história que, embora antiga, ecoa com notável relevância em nossos corações e em nossas vidas hoje. A cena se desenrola com Abrão, nosso pai na fé, retornando do Egito. Ele não está sozinho. A seu lado caminham sua esposa, Sarai, e seu sobrinho, Ló. A bênção de Deus esteve sobre eles de forma extraordinária. O texto nos diz que Abrão se tornara muito rico em gado, em prata e em ouro. Ló, que o acompanhava, também prosperara, possuindo seus próprios rebanhos, gado e tendas. Eles viajam juntos, uma grande família, um clã unido pelo sangue e pela jornada. Retornam a um lugar especial, um lugar de memória e adoração. Entre Betel e Ai, no mesmo local onde Abrão erguera um altar ao Senhor. Ali, em meio à terra que lhe fora prometida, Abrão novamente invoca o nome do Senhor. É um ato de gratidão, de reconhecimento de que toda a sua riqueza e sucesso provinham das mãos de Deus. No entanto, a mesma bênção que os enriquecera, agora se tornava a fonte de seu conflito. A terra, já habitada pelos cananeus e ferezeus, não conseguia sustentar a imensa quantidade de animais que ambos possuíam. A abundância gerou atrito. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a contender. As discussões sobre pastagens e fontes de água tornaram-se o estopim de uma crise familiar. Imagine a cena, a tensão no ar, as palavras ásperas trocadas entre os servos, o mal-estar crescendo entre tio e sobrinho. Em momentos como este, o coração humano tende a se apegar ao que é seu, a lutar por seus direitos, a defender suas posses. Mas Abrão, o homem chamado por Deus, age de uma maneira radicalmente diferente. Ele se aproxima de Ló e, com a sabedoria e a generosidade de um verdadeiro líder espiritual, diz: "Não haja, peço-te, contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Aparta-te, peço-te, de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda." Que demonstração extraordinária de maturidade e fé! Abrão, sendo o mais velho e o líder do clã, tinha todo o direito de escolher primeiro, mas ele abre mão de sua primazia. Ele coloca o relacionamento, a paz e a fraternidade acima do lucro e da vantagem pessoal. Ele confia não na terra que seus olhos podem ver, mas no Deus que o chamou e que lhe prometeu toda aquela terra. Ló, por outro lado, faz uma escolha baseada inteiramente na aparência. Seus olhos se erguem e contemplam a campina do Jordão. Era uma terra verdejante, bem regada, como o jardim do Senhor, como a fértil terra do Egito que haviam deixado para trás. Aos seus olhos, era a escolha óbvia, a mais próspera, a garantia de um futuro seguro e abundante. E assim, Ló escolheu para si toda a campina e partiu para o Oriente. Ele armou suas tendas até Sodoma. O texto faz questão de nos dar um detalhe crucial e sombrio. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu a terra da fartura, mas não considerou o ambiente espiritual e moral para onde estava se mudando. Sua decisão, guiada pela visão, o aproximou perigosamente da corrupção e do juízo. E Abrão? O que aconteceu com aquele que cedeu, que abriu mão do melhor quinhão de terra? Após a partida de Ló, o Senhor se revela a Abrão e lhe diz: "Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar-te a ti e à tua descendência para sempre." Deus renova e amplia sua promessa. Ele não apenas confirma a posse da terra, mas promete a Abrão uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Deus honra a fé e a generosidade de Abrão de uma forma que transcende qualquer ganho material imediato. Enquanto Ló escolheu um vale,
Deus deu a Abrão um horizonte sem fim. E o que Abrão faz em resposta a essa promessa avassaladora? Ele muda suas tendas, habita nos carvalhais de Manré, em Hebrão, e ali ele edifica outro altar ao Senhor. Sua vida era uma peregrinação marcada pela adoração. Onde quer que estivesse, sua prioridade era conectar-se com o Deus da promessa. A história de Abrão e Ló é um espelho para as nossas próprias vidas. Quantas vezes nos deparamos com escolhas que definem nosso destino? Em nossos relacionamentos, em nossas carreiras, em nossas finanças, somos constantemente confrontados com a decisão de agir por fé ou por vista. A escolha de Ló nos adverte sobre o perigo de tomar decisões baseadas apenas no que parece vantajoso aos nossos olhos, ignorando as implicações espirituais. O brilho do mundo pode ser sedutor, mas muitas vezes nos leva para perto de Sodoma, para longe da presença e do propósito de Deus. Já a escolha de Abrão nos inspira a cultivar um coração generoso e pacificador. Ensina-nos que quando confiamos em Deus como nosso provedor, podemos abrir mão de nossos direitos em prol da unidade e do amor. Mostra-nos que a verdadeira bênção não está na porção de terra que escolhemos, mas na presença e na promessa daquele que é o dono de toda a terra. Que hoje, ao enfrentarmos as encruzilhadas da vida, possamos ter a sabedoria de Abrão. Que os nossos olhos não se fixem apenas nas campinas verdejantes das oportunidades terrenas, mas que se elevem para o horizonte da promessa de Deus. Que em cada passo da jornada, nossa principal motivação seja edificar altares de adoração, reconhecendo que nele, e somente nele, encontramos nossa verdadeira riqueza e nosso destino eterno.